Gente, bora lá! Era exatamente essa pergunta que eu gostaria que tivessem me feito e me fizeram. E agora eu vou responder aqui para vocês qual a diferença entre o eriçado e as mechas costuradas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o eriçado primeiro. As pessoas que gostam de uma raiz mais esfumada, uma raiz mais natural aparecendo, que não tem a mecha saindo lá do couro cabeludo como a costurada, eu sempre vou indicar a técnica do eriçado, porque você consegue fazer um ombre hair, que é aquelas luzes só na ponta, uma californiana, porque ela vai te dar distância entre a raiz e as mechas do cabelo. Não só para quem quer muita distância da raiz, eu também consigo fazer na técnica do Total Blonde, que é aquela raiz bem pequena, esfumada. Então, eu também faço na técnica do eriçado. Já as mechas costuradas, em qual situação, em qual caso que eu uso? Geralmente hoje, no meu dia a dia, eu faço luzes costuradas somente em quem tem fios brancos. Por que, Ana? Porque geralmente quem tem fios brancos tem pavor. Dá 10 dias, 5 dias, 20 dias e já tá lá caçando o fio branco na cabeça. Então essa pessoa, ela vai querer o quê? Ela vai querer durabilidade nas luzes dela. Então a única maneira de você inibir os fios brancos é deixando as mechas muito próximas à raiz. Igual, eu acabei de colocar uma enquete aí para ver se as pessoas esfumariam essa raiz ou não. E o pessoal tá votando que não esfumaria, graças a Deus. Mas para quem gosta do efeito esfumado, não tem problema algum. Porém, eu entendo, pelo menos eu, isso daí é meio pessoal, porque você não vai falar para cliente que deve esfumar, que precisa esfumar. Eu explico, vai ter profissional que não explica. Mas eu, Ana Flávia, eu entendo que se eu esfumar essa raiz de luzes costuradas, que a cliente queria que ficasse muito próxima à raiz, se eu esfumar, eu não vou dar aquela distância da raiz. Se ela está pedindo umas luzes costuradas próximo da raiz para inibir os fios brancos e você esfuma, você vai estar tirando aquele efeito próximo da raiz. Então, eu, Ana Flávia, não vejo sentido nisso, entendeu? Por isso que eu pego no pé bastante para vocês aprenderem a aplicar as mechas na hora que está montando, para não precisar fazer o uso do tonalizante no lavatório. E as mechas, quando ela tá bem travada na raiz, ela tem mais durabilidade, então ela vai demorar mais para essa raiz aparecer. Então, essa é a diferença entre as luzes costuradas e o eriçado. Gente, é assim, esse cabelo aí que eu postei pra vocês, é uma cliente minha que já tá comigo há 3 anos, 3 a 2 anos, acho que 2 anos. Quando ela começou a fazer comigo, ela só fazia cabelo lá em São Paulo. E ela passava coloração no cabelo dela e mais as luzes. Eu sempre digo também que quando a pessoa tem um excesso muito grande de fios brancos, mais de 70% de fios brancos, fica muito difícil você trabalhar somente com luzes, tá? Por quê? Porque o fundo natural do cabelo dela tá mais para branco do que para fios naturais. Então você não tem aquela cor de molde de fundo para destacar as mechas. Então, neste caso, quando a cliente tem muito fio branco, só a coloração é capaz de criar um fundo natural para que essas mechas se destaquem, tá? E essa minha cliente, ela tem fios brancos, mas como ela passava coloração, na visão dela, ela tinha muito branco, muito branco. Por quê? Porque a coloração, ela colore todos os fios, 100%, todos os fios da cabeça inteirinha. Então, é muito fácil desse fio branco se destacar de longe. E quanto mais escura a coloração que você usa, mais esse fio branco ele se destaca a hora que começa a crescer. E eu consegui convencer essa minha cliente de fazer a transição.
coisa que poucas mulheres também aguentam, né? Porque eu falo que tem situações que a cliente ela tem que estar de mãos dadas com o seu cabeleireiro, tá? E neste caso, deste cabelo que eu postei pra vocês, foi exatamente isso. Por quê? Porque a minha cliente ela só tinha 30% de brancos e eu ficava besta dela estar vindo de cada 20 dias fazer esse retoque sem a necessidade. Para fazer uma transição não é fácil, tá? Agora, depois de 2 anos que a gente conseguiu, foi a primeira vez que eu fiz somente luzes no cabelo dela, tá? Eu fiz correção de cor anteriormente e somente dessa vez que eu fiz o retoque de luzes. E aí eu sempre fiz a técnica do eriçado. Então agora que ela tava com a raiz boa, somente para retoque, eu fiz no costurado. Menina, não precisa ter receio do eriçado. Pelo contrário, o eriçado, ele deixa essa distância da raiz. É exatamente por isso que é muito difícil manchar, tá? O eriçado, quando você joga todos os fiozinhos lá pra cima e você vai pentear, esse cabelo que ficou lá em cima, ele desce esfumando qualquer marcação. Tem noção? E fora, por como ele deixa também esse leve espaço, na hora que você vai mexer no papel, é muito difícil dele escorregar. Concordo com você, eu também acho que as mechas costuradas é a que mais tem facilidade do papel escorregar e acabar manchando o cabelo da cliente. Uma dica que eu sempre dou é deixar o pó descolorante bem duro. Outra coisa também é a hora que você vai fazer a sua costura. Você tem que fazer uma costura mais rasa, porque se você dá muita profundidade na costura, também tem facilidade de manchar. Olha, neste caso, igual do vídeo que eu postei aí pra vocês, tá muito marcado da onde tá saindo exatamente a mecha. Então, assim que passa uma semana, as penugens, os fios, os novos. E aí, com um pouco de nada que cresce, ele já some. Diferente de quando a pessoa ela deixa várias oncinhas lá, quando realmente não descolore o fio corretamente, fica várias patinhas lá. Inclusive, tinham mandado essa pergunta aqui pra mim e agora eu vou conseguir explicar pra vocês. Quando você faz umas mechas costuradas, que o cabelo da pessoa é muito escuro, muito preto, corre o risco de ficar várias oncinhas. E neste caso, é normal. Pode acontecer isso. Até porque, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de colocar pó descolorante bem pertinho da raiz, tem medo de manchar. Aí nisso é aonde entra o efeito esfumado, para este tipo de caso. Se você fez luzes costuradas e ficou cheio de manchinha douradinha, aí você tem que esfumar, não tem jeito. Gente, eu vou até aproveitar sobre isso que eu acabei de falar. Eu quero saber aqui quem quer um vídeo de como esfumar a raiz de um cabelo. Porque por mais que eu não seja fã de ter que ficar esfumando raiz, a gente tem que saber, a gente tem que aprender, porque vai sempre cair uma situação ou algum caso que você tenha necessidade de fazer o uso do tonalizante para esfumar a raiz. Então, vocês também têm que saber e aprender isso. Então, eu vou deixar uma enquete aqui para saber quem quer um vídeo de como esfumar a raiz de um cabelo. Gente, eu acabei enchendo vocês de pontinhos aí, cheios de vídeos. Tem mais gente fazendo pergunta na caixinha. Hoje eu vou encerrar, tá? Porque eu tô deixando vocês todas lotadas aí. E amanhã eu volto pra responder um pouquinho mais. Então, quem ainda tiver dúvida, não esquece de mandar lá na caixinha, porque a dúvida que você tem pode ser a dúvida de outras pessoas também. E a gente pode ajudar umas às outras, tá? A gente tá aqui pra isso. Não tenha vergonha, não tenha receio. Pode me mandar mensagem. Amanhã, assim que eu tiver um tempinho, eu volto pra responder todas vocês. Olha, gente, eu deixei essas perguntas dos cabelos cacheados pra hoje. Primeiro porque ontem eu falei mais que tudo, né? Então, eu enchi vocês aí de stories. Então, deixei pra responder tudo hoje. Essa técnica que me mandaram aqui é sobre a técnica do costurado, que é aquelas mechas que ficam bem travadas na raiz, tá? Eu tinha postado ontem pra vocês. No cabelo cacheado dá pra fazer sim e fica a coisa mais linda.
Eu até costumo dizer que para quem gosta, quem tem cabelo cacheado e gosta de ser mais loira, né, ter uma quantidade maior de fios loiros, a técnica costurada, ela se destaca muito mais do que a técnica do eriçado. Bom, foi como eu acabei de falar, a técnica do costurado, ela se destaca um pouco mais. Porém, se você quer uma quantidade grande de loiro, eu sempre vou indicar você fazer o eriçado. Mas dá para misturar as duas técnicas junto. Por exemplo, quando a cliente ela precisa de quantidade, eu faço o eriçado. Quando ela precisa de mechas próximas da raiz, porque tem algum fio branco incomodando ela no topo, eu faço o eriçado na parte de baixo do cabelo da cliente, deixo uma quantidade bem loira. Eu fiz isso nesse cabelo que eu postei do costurado. Deixei todo eriçado por aqui e somente o topo e as laterais que eu fiz no costurado. Então dá pra fazer isso no cabelo cacheado também. Eu tenho minha recepcionista, ela também tem um cabelo bem black, bem top. E eu vou postar aqui nos próximos stories pra vocês verem que lindo que é o cabelo dela. Oi, gente, bom dia. Maravilhosa já, como é que ela tá. Hoje é o dia dela, da minha recepcionista que atende todas vocês aí. Olha o cabelão dessa pessoa. A última vez eu fiz... Então, eu até faço em cabelo cacheado. O problema é a finalização, porque a maioria das minhas clientes, elas querem sair com babyliss, elas querem ver como que ficou no liso também, entendeu? Então, eu faço, mas não tenho muitas fotos pra postar. Então, como a Adriele é minha recepcionista, ela tá sempre lá e ela vem com o próprio cabelo depois já cacheado. O dela, na verdade, a gente já deixa cacheado no mesmo dia, tá? A primeira foto foi da última vez que a gente fez, ela ficou mais loira. E essa última foto que eu postei aí foi o do Morena Iluminada, que foi a primeira vez que ela fez luzes. E é incrível, gente, porque por mais que sejam pontos de luz, deu muita diferença no antes e depois. É só clicar nesse stories que eu postei, que ele já cai lá no antes e depois dela, tá? Essas duas fotos do cabelo da minha recepcionista eu fiz na técnica do eriçado. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Quando o cabelo ele é um cacheado solto, você pode já fazer a costura da mecha ou a técnica do eriçado do jeito que ele tá. Agora, se for um cabelo mais crespo, um cabelo mais rígido, ou que a pessoa tem muito cabelo, eu sempre vou indicar vocês a alisar esse cabelo, escovar um pouco para facilitar na hora que você estiver aplicando as mechas no cabelo dela, que vai te ajudar a ter mais visibilidade do que você tá pegando, qual é a mecha, qual que não é. Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, já falei isso aqui no meu Insta. Touca, vou ser bem sincero, não se usa mais. É um método que te ajuda a ter mais segurança para não manchar um cabelo ou para quem tá iniciando. Quando você trabalha na touca, você trabalha às cegas. Você não consegue ver de onde que você tá puxando o fio. Hoje, por exemplo, tá super na moda a marcação na franja. Como que você vai conseguir fazer uma marcação de franja usando touca? Então, a touca, ela não te dá esse desenho das mechas. Quando você faz no papel, o papel, na verdade, igual eu tinha comentado ontem, o segredo é você não aprofundar muito a mecha, porque senão pode vazar o pó descolorante. E deixar também o pó descolorante bem duro mesmo. Porque daí você pega uma quantidade de fios mais raso, que vai deixar a mecha fina, e aí ela vai descolorir com mais facilidade. Então não tem problema deixar o pó descolorante duro. Ó, gente, outra coisa, só pra finalizar aqui. A técnica que eu amo, que eu sou apaixonada, é a do eriçado. Por quê? Porque eu também consigo deixar as mechas das clientes próxima da raiz. Quando a gente gosta de um efeito esfumado, o eriçado ele já dá sem você precisar fazer o uso de tonalizante, tá? Por isso que eu amo o eriçado. Eu faço a técnica do costurado quando tem necessidade, tá? Porque não é em todas as situações que eu faço as mechas costuradas. Eu mostrei pra vocês aí essa semana, uma cliente que tinha fios brancos. Então, como ela gosta que tenha mais durabilidade as mechas, então eu travo as mechas bem rente à raiz dela na técnica do costurado, tá? Então, assim, se você quer um efeito
ombre hair ou mechas total blonde e você não tem cabelo branco, eu sempre vou fazer no eriçado. Eu só vou usar a técnica do costurado se houver necessidade, porque a técnica do costurado tem muita facilidade de escorregar e manchar, tá? Então, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com muita segurança. Então, eu adaptei a técnica do eriçado da maneira que eu trabalho, de um jeito que fica confortável pra mim. Então, eu faço a maioria dos cabelos tudo no eriçado. Um ou outro que eu faço no costurado, tá? E o segredo para não manchar no costurado é manter o pó descolorante bem durinho.